Capítulo 2983 O Jardim de Mogar, Parte 1 Estranho. Shenagrosh disse. Ou nossa marca é um idiota ou ele está tão confiante em suas defesas que não precisa de alarmes. Fique em guarda. Ambas são igualmente possíveis e sua confiança pode ser bem fundamentada. Seguir a assinatura de energia foi fácil, mas seu avanço foi lento porque eles pararam de vez em quando para verificar se havia armadilhas e alarmes. Eles nunca encontraram nada, mas isso só os deixou mais nervosos. Na experiência de todos, quanto mais o oponente esperasse para desferir o golpe, mais forte ele seria. Lit e Solos alternaram o uso da visão da vida, do sentido de mana e dos olhos para economizar força, percebendo algo sobre a boca de Mitra. Em intervalos regulares, Raiju e Zoret conjuravam magias de detecção de vida e de matrizes, além de uma terceira magia que Lit nunca tinha visto antes por meio do artefato. Posso te perguntar uma coisa sobre como a boca funciona? Ele disse. Claro, mas com o elo mental, por favor. Confidencialidade entre irmão e irmã. Zoret concordar tão facilmente fez Lit se sentir mal. Pedir um elo mental na presença de despertos era considerado um gesto rude e um sinal de flagrante falta de confiança, mas ela fez isso por ele mesmo assim. A ternura com que o dragão das sombras acariciou sua cabeça o fez se sentir pior. E se um dia eu tiver que usar o que ela está me ensinando agora contra ela? Isso não seria um ato de traição? Ele pensou. Qual é o feitiço que você lançou depois dos dois conjuntos? Ele realmente perguntou através do link mental. Como você sabe, abominações não têm coisas como corpo moldado e visão de vida. A boca compensa ambos. Ao combinar uma versão modificada de guarda total com os conjuntos de sensores, posso perceber tanto o movimento de inimigos ocultos quanto o fluxo de mana de magias. Ela respondeu. Você pode incorporar guarda total às matrizes. Lit ficou pasmo. Mas não é tão legal quanto parece. Ela suspirou. Matrizes não podem se mover comigo e mesmo que eu consiga sentir o fluxo de mana, não sei quais runas estão sendo empregadas a menos que eu olhe para elas. Só consigo entender quais elementos estão sendo conjurados e quão poderoso é um feitiço. Como você pode facilmente imaginar, meus olhos de dragão não funcionam tão bem com isso. É por isso que estamos pesquisando uma versão melhor que pelo menos consiga ler as runas de um feitiço. A ideia de um dragão capaz de aprender tudo o que acontecia ao redor era simplesmente aterrorizante. Visão da vida tinha um alcance muito menor do que uma matriz e não conseguia ver fora do campo de visão do usuário. Como você mistura três magias assim? Lit deixou suas preocupações de lado e fez a pergunta que mais o incomodava. Geralmente, era necessário um núcleo de poder para sinergizar matrizes. Eu não. Não é algo que qualquer mago que eu conheço pode fazer, mas a boca pode. Zoret bateu na gola de sua armadura. Obrigada, irmã mais velha. Lit sabia o quanto ela gostava de ser chamada assim e o sorriso caloroso que ela lhe deu era prova disso. Não mencione isso, irmãozinho. Isso não é nada comparado à honra que você me deu quando me pediu para ser madrinha de Elisia. Somos uma família, ela respondeu. A ideia de usar sua filha em sua manipulação foi a gota d'água. Lit cortou o elo mental e se voltou para Solos. Nossa boca pode fazer o mesmo? Ele perguntou depois de compartilhar a conversa anterior com ela. É possível. Ela queria repreendê-lo pelo que ele tinha feito, mas Solos podia sentir o quão culpado Lit já se sentia. Lembre-se de que os olhos explicam apenas como algo funciona. Cabe a nós entender suas aplicações e limites. Se o que Zoret está fazendo requer apenas as magias armazenadas na boca, então sim, podemos fazer o mesmo. Se for uma habilidade baseada nos encantamentos armazenados, em vez disso, então não podemos no momento, mas ainda podemos testar essa teoria na boca do aprendiz. Lit assentiu, deixando essas perguntas de lado para depois. Ele não podia usar a boca na presença de testemunhas de qualquer maneira. O artefato era muito chamativo. Diferentemente dos olhos, a boca não tinha capacidades de furtividade. Conforme eles alcançavam a parte mais profunda da floresta, os exames continuavam dando negativo.
Não havia formas de vida além de animais e nenhum feitiço além daqueles que o grupo lançou. Lá dentro, Shenagrosh apontou para uma formação rochosa que parecia a entrada de uma caverna. Ela abriu um passo tão fundo na caverna quanto pôde ver à distância, na luz do dia que se punha, e lançou seu conjunto de 3 feitiços. Que porra é essa? A dragão das sombras cheirou o ar, tocou o chão com suas mãos negras de abominação e lançou o mesmo conjunto de feitiços do lado de fora, recusando-se a acreditar em sua própria magia. No entanto, todas as leituras confirmaram sua primeira impressão. Por que você está surtando? Strider usou visão da vida e seus melhores feitiços de detecção sem nunca tirar as mãos dos punhos das espadas curvas em seus quadris. Caímos em uma armadilha. Qualquer coisa que possa deixar o monstro como ela nervoso pode nos transformar em picadinho, ele pensou, sem baixar a guarda, mesmo quando não encontrou nenhum vestígio da presença de um mago ou mesmo de uma fera mágica. Não. Não há armadilhas ou magias. Nem mesmo dentro da caverna. Shenagrosh balançou a cabeça. Isso eu entenderia. Isso não faz sentido. Em vez disso, você precisa ver por si mesmo ou não vai acreditar em mim. Não importa qual magia ou sentido místico os outros usaram, não havia nada além de pequenos animais e vegetação comum. A curiosidade deles atingiu o pico quando chegaram à caverna e lá se transformou em choque. Que porra é essa? Alguns deles usaram palavras diferentes, mas o conceito era o mesmo. Até as camadas externas de rocha, a floresta não era nada especial. Uma vez passado o limiar da caverna, em vez disso, havia um fluxo vigoroso de energia mundial como eles nunca tinham visto antes. A maioria dos geysers de mana pareciam frágeis em comparação. Tentando encontrar uma explicação para o fenômeno, eles entraram e saíram da caverna diversas vezes até que não conseguiram mais negar as evidências. Isso não pode ser. Rika, a titânia, entrou, seu corpo tremendo de choque e excitação. Pequenas raízes brotaram de suas mãos e pés, penetrando na rocha dura como se fosse solo úmido. Sua pele se iluminou como uma tocha flamejante enquanto a energia do mundo fluía por seu corpo e carregava a seiva que corria em suas veias em vez de sangue. Sua boca e seus olhos estavam bem abertos, uma luz azul brilhante surgiu de dentro dela e os transformou em 3 fontes ardentes de mana. O que não pode ser? Explique-se. Strider agarrou o ombro dela para tirá-la daquele estado, recebendo um choque de energia que o fez voar. Antes que alguém pudesse fazer o movimento, a titã arqueou as costas e a madeira de seu corpo gritou e se contorceu no que era o equivalente de um grito. Um tom de violeta pintou o azul e, depois de alguns segundos, espalhou-se para o resto de sua aura. Sob os olhares chocados de seus companheiros, Rika tinha acabado de chegar ao núcleo violeta profundo. Capítulo 2984 Jardim de Mogar, Parte 2, Séculos de algemas se quebraram em um instante sem razão aparente. Não acredito que foi tão simples. Ela caiu de joelhos enquanto lágrimas verdes de alegria escorriam por suas bochechas. Obrigada, grande mãe. Ela colocou a cabeça e as mãos no chão, beijando a rocha nua e entoando palavras que soavam como o farfalhar do vento através de uma folhagem espessa. O que aconteceu? Como você fez isso? Os membros de Núcleo Azul da Mão do Destino repetiram suas ações anteriores, mas ao toque deles, a pedra permaneceu sólida e a energia do mundo os ignorou. Quem se importa com isso? Pode esperar. Bitra forçou Rita a se levantar. Que lugar é esse? E pelo amor dos deuses, alguém me diga que você nos silenciou ou que nós apenas anunciamos nossa presença ao inimigo como um bando de idiotas. Eu fiz. Lit levantou a mão. Caverna significa o eco, então eu nos mantive em silêncio desde que avistamos a caverna. Muito bem. Zoret deu um tapinha nas costas dele, estufando o peito com orgulho. Agora responda à pergunta, criança. Rika ainda estava se recuperando do êxtase da comunhão e parecia hesitante em falar. Pelo menos até Strider dizer: o Eldritch está certo. Lembre-se da missão, soldado. Não há tempo para segredos mesquinhos. O violeta profundo não lhe fará bem algum se todos morrermos lá dentro.
O homem que estamos atrás matou alguém muito mais velho e mais poderoso do que você. Diga-nos o que Lady Tiris tem a ver com este lugar. A Titânia fez uma careta, suas mãos se moveram em direção à caverna novamente. Ela ansiava pela comunhão e pelo rápido refinamento de seu corpo e núcleo que ela lhe daria. Não Tiris. Esta caverna era algo que eu acreditava que existia apenas nas lendas dos Fae. Ela se sentiu suja, traindo a tradição de seu povo com os membros das outras raças. Suas palavras saíram lentamente e com grande dificuldade. Há muito tempo, antes dos Guardiões e até mesmo antes da Árvore do Mundo, havia apenas Mogar. A primeira grande mãe. De acordo com as lendas, nosso planeta sofria com a solidão de ser o único ser senciente em sua superfície, então ela pesquisou maneiras de ajudar seus filhos a se tornarem seus iguais. Para esse propósito, ela criou seus jardins. A Titânia apontou para a caverna. Lugares onde a energia do mundo não flui apenas como acontece com os geysers de mana, mas também é focado e acumulado. Dentro de um jardim, a vida próspera, cresce, se adapta e evolui, alcançando em minutos o que supostamente levaria séculos. Primeiro, a grande mãe deu à luz o povo das plantas. Somos seus primogênitos porque tiramos nossa nutrição diretamente de seu seio. Então veio a Horda, a segunda nascida. Imitações pálidas do povo planta que se alimentava dos meus ancestrais como parasitas, roubando em vez de ganhar o dom da consciência. Por seu crime, a grande mãe tirou a habilidade deles de ter filhos. Eles estão condenados a passar a vida eterna na solidão e a vagar por Mogar em busca de seus próprios parentes. Então, vieram os animais. Com o tempo, comendo nossas frutas e pastando a rica grama dos jardins, os herbívoros se tornaram as primeiras bestas mágicas e os macacos se tornaram humanos. Eles são chamados de terceiros, nascidos por alguns e os verdadeiros segundos nascidos pela maioria. Os carnívoros vieram por último, ganhando consciência ao se alimentarem dos segundos nascidos. Sério? Solos ficou pasmo. O povo planta é o primeiro ser consciente em Mogar. É só uma lenda. Asvon, Olish, disse com escárnio. Cada raça tem sua história pomposa para justificar a alegação de serem os primogênitos de Mogar e sua suposta superioridade sobre as outras raças. Não gosto de usar palavrões, mas isso é só conversa fiada. Sério? Então como você explica que o jardim é real? Rika teria concordado com Azon até alguns minutos atrás, mas agora sua fé nos velhos costumes havia sido restaurada. Nós somos os primogênitos e esta é uma prova inegável de que nossas lendas são verdadeiras. Besteira. Azon descartou o argumento dela com um aceno de mão. Se o que você diz é verdade, então por que todos os povos plantas não evoluíram para Fai e alcançaram a Violeta? Porque vocês, Fai, precisam do conselho. Porque você, Rika, passou mais de 100 anos servindo a mão se você poderia ter simplesmente chamado a mamãe Mogar para ajudar. Rika ficou surpreso, não encontrando nenhuma resposta lógica para as perguntas do Lish e respondendo com dogmas. Porque após o surgimento dos seres sencientes, os jardins não eram mais necessários. Mogar decidiu que todas as raças mereciam as mesmas oportunidades. Que dar uma vantagem aos seus primogênitos sobre o resto de seus filhos era injusto. Então a grande mãe transformou os jardins em geysers de mana e as raças começaram a batalhar para receber o amor e as bênçãos de Mogar. Certo. Azon zombou, seus olhos vermelhos de morto-vivo rolando nas órbitas vazias de seu crânio. Então seu todo-poderoso grande Mogar esqueceu de se livrar deste jardim depois da limpeza de primavera. Isso ou você, Fai, é tão ruim que mudou de ideia e decidiu que você precisava de uma embreagem. Mogar não comete erros e nós, Fai, não somos um fracasso. Disse a Titânia indignada. Por favor, Rika, não deixe seus novos poderes subirem à sua cabeça. Strider agarrou seus ombros para colocá-la na realidade. Pense. Não é mais provável que os jardins sejam apenas uma ocorrência natural, como geysers de mana. Que aqueles que sabiam da existência dos jardins mantiveram isso em segredo para serem os únicos a se beneficiarem disso. O que você acha que faz mais sentido?
Que seu povo é ganancioso ou que um Deus cria e destrói coisas por capricho. Se as lendas são verdadeiras, como um jardim ainda pode existir e como é possível que vocês, Fai, nunca tenham evoluído para o que quer que seja seu equivalente besta divina? Sabemos que nossa marca está lá. Ele viveu no jardim por pelo menos 5 meses. Se é um lugar tão milagroso, então que necessidade ele tem de se esconder de nós? Ele já não deveria ter alcançado o poder para se igualar aos guardiões? Tudo que ele disse era verdade. As lendas não faziam sentido quando colocadas diante da realidade. Acho que você está certa. Rika suspirou. Desculpe-me por agir como uma louca. Não se preocupe com isso. Ele respondeu. Só nos diga se há algo que devemos saber sobre o jardim. Mesmo que as lendas sejam exageradas e imprecisas, elas podem nos dar uma ideia do que esperar. Não há mais nada útil. Ela balançou a cabeça. O resto são histórias sobre a vida dentro de um jardim e como os Fai aprenderam magia como Gar. Ainda assim, eu gostaria de propor um experimento. Lito disse. Mesclar com o jardim novamente ou usar acumulação. Eu quero ver o quão precisas são as lendas sobre a velocidade da evolução. Isso pode nos ajudar a avaliar o quão poderoso nosso inimigo pode ter se tornado até agora. Ele olhou para o Zulvo, que assentiu e então se moveu para o resto do grupo. Somente quando a unanimidade foi alcançada ele perguntou a Rika, o que você quer fazer? Lembre-se de que o discípulo das sombras pode ter envenenado o poço ou acionado alarmes. Se algo der errado, você seria o primeiro a perder a vida. Continua no próximo vídeo.